ONU já declarou que pode haver crimes de guerra no conflito na faixa de Gaza. Segundo a organização, a destruição de casas e a morte de civis, incluindo muitas crianças, são considerados violações do direito humano internacional. A nossa próxima reportagem mostra a extensão do conflito por território entre árabes e judeus. O debate é antigo e já provocou diversos conflitos na história desses dois povos. O Estado palestino compreende hoje dois territórios, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, além de Jerusalém Oriental. Cerca de 22% do território original da Palestina, traçado em 1947 pela Organização das Nações Unidas. Em 2011, a própria ONU reconheceu as novas fronteiras, impondo limites à expansão de Israel. São territórios ocupados. O caso de Gaza é água, eletricidade, tudo passa por Israel. Recursos, né, população paupérrima. Há uma situação permanente de, eu diria, de uma violência estrutural. A faixa de Gaza está há 6 anos cercada, 7 anos cercada, por ar, por mar e por terra. Israel declara que, por vezes, que aconselha que os palestinos abandonem as suas casas. Para onde que eles vão? Não tem para onde ir. A Federação Israelita defende o Estado judeu. Esse é outro mito também de que Gaza é uma prisão a céu aberto. Gaza, sim, tem uma densidade populacional gigantesca, mas é uma faixa que tem acesso, inclusive para o mar. Muita história se passou entre palestinos e israelenses até aqui. Uma história intimamente ligada à posse de territórios. Em 1947, a ONU definiu a divisão do território palestino entre árabes e judeus. Os judeus aceitaram a partilha e fundaram Israel. Os árabes a rejeitaram. A divisão dava mais terras ao povo em menor concentração. Os judeus representavam cerca de 5% dos habitantes do território. Desde então, um conflito se estende. Alegando a necessidade de se defender, Israel se expandiu cada vez mais para além dos limites originariamente traçados. Criou um sistema antimísseis que reduz a possibilidade de haver mortos em ataques. Já os palestinos não têm sistema de proteção. A gente está vendo Israel mandar avisos, panfletos e telefonemas, coisa que nunca se viu em nenhum tipo de guerra, por mais sanguinária que tivesse, um alerta para a população civil sair, porque ali é um estoque de armas, é uma fonte de lançamento de foguetes e será destruída como mecanismo de defesa. Porque eles soltam aquele panfleto e dizem, saiam das casas que nós vamos bombardear. Aí as crianças vão para a praia e eles bombardeiam a praia e matam. O maior protetor de Israel é a maior potência do mundo. Então é aquilo que em relações internacionais a gente chama que é uma ausência completa de equilíbrio. O grupo islâmico Hamas, que governa o povo palestino hoje, é outro ponto de discordância entre árabes e judeus. O Hamas é um grupo, não é um país, é um grupo terrorista que inclusive na sua Constituição preconiza a destruição do Estado de Israel. O Hamas é parte do povo palestino. E quando a gente fala que Israel massacra o povo palestino, aí está incluído o Hamas também. Tanto para o governo de Israel como para o Hamas, a violência se tornou um instrumento de manutenção do poder. No meio disso tudo, há duas populações civis que sofrem. A ONU afirmou também que os palestinos da faixa de Gaza não têm onde se refugiar dos ataques israelenses. 44% do território de Gaza foram declarados zona proibida pelo exército de Israel. E não restam muitos locais onde as pessoas possam ir. Escolas, hospitais e até campos de refugiados já foram bombardeados pelas forças militares. O governo brasileiro classificou de inaceitável a escalada da violência na faixa de Gaza e condenou o uso desproporcional da força por Israel. Inclusive, o embaixador brasileiro em Tel Aviv foi chamado de volta ao Brasil para consultas. Diplomaticamente, essa medida demonstra descontentamento e avalia que a situação no outro país é de extrema gravidade.
Agora você acompanha uma reportagem que conta a história de formação do Estado de Israel e discute a assimetria de forças dessa guerra. Da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo se deparou com sequelas de anos de crueldade. Mais de 6 milhões de judeus exterminados nos campos nazistas. Organizações humanitárias resgataram os judeus que sobreviveram aos campos de concentração. Eles foram enviados para a Palestina. A opinião pública mundial foi sensibilizada. Em 1948, foi fundado o Estado de Israel. A história do povo judeu ela é muito marcantemente dividida entre antes da existência de Israel e depois. Quer dizer, é um povo que tem mais de 5 mil anos de história, onde nessa temporada muito grande passou a maior parte do tempo sem ter um ponto, um país, uma nação, uma geografia que lhe pertencesse. E sofreu muitas perseguições, e a mais calamitosa delas e mais recente foi o que aconteceu com o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Desde então, Israel tem recebido amplo apoio dos Estados Unidos e se tornou o maior beneficiário em assistência econômica e militar do governo americano. Para o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, vem daí a assimetria do conflito atual entre judeus e palestinos. O limiar entre defesa e ataque ainda não foi definido. Volta e meia se repete. Israel tem o direito de se defender. Eu diria, não é só Israel. Isso é uma obviedade. Qualquer país no mundo tem direito de se defender. Tem até do direito individual da pessoa de legítima defesa. Estou passando a Avenida Paulista. Alguém vem com uma faca para me matar. Eu retiro uma metralhadora e atiro. Aí morre a pessoa e mais uns 40. E aí o que é? As 40, no argumento de Israel, efeito colateral, porque a intenção dele não era matar todos. Sim, só que as intenções se medem pelos meios que se utiliza. As relações de Israel com os Estados Unidos influenciam inclusive em medidas mais enfáticas da Organização das Nações Unidas. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, pediu à ONU que coloque a Palestina sob proteção internacional e aprove uma missão de paz armada para a região. Para o professor, isso é praticamente impossível de acontecer, pois depende da aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos têm o poder de veto, então não é a primeira vez. Os Estados Unidos vai vetar. Então não vai ter ação concreta da ONU. Tem a ONU humanitária, tem a ONU com ajuda, etc. Mas não a ONU com uma força para colocar um cessar-fogo. Enquanto isso, o conflito se intensifica a cada dia. Ainda alegando autodefesa, Israel iniciou ataques terrestres à faixa de Gaza. Por cima, você não consegue identificar o que foi enterrado. Então, no subterrâneo da cidade de Gaza, a gente está encontrando, vendo filmes, inclusive, que mostram essa realidade, onde você tem o acesso de entrada a um desses túneis dentro de uma casa, no subterrâneo de um edifício. Políticos árabes condenam frequentemente Israel, mas o governo do Hamas também é alvo de críticas. O grupo palestino é parte de uma vertente política do Islã, que com as revoltas árabes está sendo combatida em toda a região. Os palestinos estão sem apoio, em lugar nenhum. Em função disso, é que a única forma para equilibrar isso que é interessante, são os movimentos no mundo inteiro, ou seja, é a opinião pública internacional. No próximo bloco, acompanhe a opinião dos nossos entrevistados sobre como pôr fim a esta guerra e trazer a paz aos judeus e árabes. A gente já volta.